Olá, seja bem-vindo a mais um Total TV. Eu me chamo Luiz Fernando, redator em conteúdo aqui na Total Pass, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto envolvendo jejum, só que com atividade física. E para isso eu tô com a Tabata. Por favor, se apresente pra gente. Eu sou a Tabata Araújo, nutricionista esportiva, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre jejum antes do treino. E eu quero saber o que você come. Então vamos começar com a dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, né? Jejum faz mal antes do treino? Depende do indivíduo. Então, se ele acabou de começar a fazer treino, a entrar nessa vida fitness, ou então se ele já está há muito tempo nessa vida treinando, e também depende tudo do que ele comeu. Então, a refeição pré-treino dele. A refeição pré-treino, todas as refeições que ele teve antes de treinar. Leve em consideração o horário que ele vai treinar, o estresse que ele sente durante o dia, o que ele faz durante o dia. Então, tudo isso influencia se eu consigo ou não treinar em jejum. Não é que seja proibido treinar ou que seja errado treinar. É que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Considerando tudo isso que você falou, né? Da pessoa ter um cronograma alimentar certinho antes do jejum, a pessoa que treina em jejum, ela tem menos força do que uma pessoa que se alimenta antes do treino? Não é menos força. É que, vamos supor, a pessoa que ela já está há muito tempo treinando, ela consegue treinar em jejum de boa, porque o condicionamento dela, o condicionamento físico até é um pouco melhor. Agora, a pessoa que acabou de começar, que ela nunca tinha feito antes, ela pode sim se sentir um pouco mal por não ter comido ou ter comido antes e esperar um longo tempo depois de treinar. Porque aí a gente leva em consideração a reserva que a gente tem de glicogênio. Então, para aqueles indivíduos que já treinam há muito tempo, a gente tem o glicogênio muscular, que é liberado na hora e a pessoa se sente bem, ok. Agora, a pessoa que não tem, que nunca teve esse condicionamento físico, começa a treinar em jejum do nada, pode dar fadiga, pode estar cansado, não é interessante. As pessoas, às vezes, passam mal dentro de uma academia treinando porque ficou muito tempo sem comer. Porém, se ela comeu e assim, depois ela fez uma digestão boa, por exemplo, de umas 4 horas, e for treinar depois, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, ficar muito tempo sem comer, sem você estar acostumado com isso, não é interessante. Certo. Você falou sobre glicogênio. Uhum. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Tem a reserva de glicogênio, energia, e tem a reserva dentro dos músculos. Quando a gente treina, a gente libera essa reserva dentro do músculo, que está dentro do músculo. É interessante também porque a gente tem que beber água, porque quando a gente está treinando, é como se a gente estivesse lesionando o músculo de uma certa forma. Quando a gente faz essa lesão, a gente libera água. Então, eu preciso tomar água toda hora para a gente pegar... Toda hora não, em cada série é interessante, para a gente repor essa água que a gente perdeu e aí fazendo como se fosse um ciclo. Então, a hidratação é importante antes, durante e depois. E a água do treino não é contabilizada no dia. Certo. Eu queria que você trouxesse pra gente os prós e os contras do exercício em jejum. Depende do treino da pessoa. Por exemplo, vou fazer musculação, 45 minutos. Ok, dá pra gente colocar um jejum, porque aí eu consigo fazer um treino bacana. Nunca treinei, vou fazer musculação e depois eu vou fazer um cardio. Vamos fazer uma reserva primeiro de energia, embora a gente já tenha uma reserva de energia, vamos fazer um pouquinho antes, que seria uma refeição com carboidrato, e depois eu vou ter energia suficiente para fazer a musculação e depois fazer o cardio. Agora, vamos supor que eu vou correr uma maratona. Não é interessante fazer jejum, porque leva em consideração o carboidrato, que é a rápida absorção, que eu preciso de energia. Então, vamos supor, eu vou correr uma maratona, eu já tenho uma reserva de energia. Eu estou lá correndo. Minha reserva vai acabar. E você vai ficar como? Cansado. Aí, no meio da maratona, alguns atletas costumam colocar aquele sachêzinho de carboidrato justamente para dar um pico alto de energia e você continuar correndo até chegar ao final da maratona. Então, depende, de novo, do exercício, da pessoa, há quanto tempo ela está treinando ou ela acabou de começar e se ela se sente ou não à vontade para fazer um treino em jejum. Porque tem pessoas que passam mal. Tem outras pessoas que, já tá de boa, consigo fazer um treino bacana. Qual é a importância de manter a hidratação durante o exercício em jejum?
Quando a gente tá fazendo treino, a gente tá lesionando o músculo. Então, imagine que quando você tá puxando, fazendo um supino, é como se você estivesse atrofiando o músculo, vamos supor assim. Você libera água, ao mesmo tempo que você libera, você precisa repor. Então, entre essa parte que você tem que beber água antes, durante e depois do treino. Entre as séries do treino, porque você vai repondo. E essa água, ela não é contabilizada do dia, porque assim, você tá repondo. Então, ao mesmo tempo que você tá bebendo, tá saindo, porque o músculo tá liberando, porque ele tá ali, ó, treinando, querendo crescer, querendo aparecer. Agora falando um pouquinho de fazer cardio em jejum. Queima mais calorias? A gente consegue queimar gordura. Não vou falar que não dá. Dá. Só que para mim potencializar essa perda de gordura, eu preciso de um déficit calórico. Então significa fazer uma dieta com baixa calorias para me poder gastar mais. E esse gastar mais entra a parte do cardio, entra a parte da musculação. Então assim, a gente tem que ter primeiro musculação e depois o cardio. Eu acompanho, né, vários nutricionistas e eles indicam consumir água logo depois que a gente acorda. Isso é verdade? A gente sempre tem que estar consumindo água. Porém, se eu acordo e eu já tomo água, não é interessante. Por quê? Quando a gente está dormindo, a gente acumula bactéria dentro da boca. Acorda primeiro, faz toda a higiene bucal, toma um banho, relaxa e depois você toma água. Você não precisa necessariamente acordar e beber água. Justamente porque, assim, as bactérias, se a gente não tiver uma higiene bucal antes, as bactérias elas voltam. Então, é como se você estivesse bebendo de volta tudo que você acumulou, tudo que o seu corpo acumulou durante o horário do sono. Exercício em jejum acelera o metabolismo ou isso é um mito? O que acelera o metabolismo é a musculação, é o cardio, é o fato de você sair da vida sedentária e entrar na vida fitness. Então, imagine que o seu corpo ele nunca se adaptou com exercício, você nunca fez nenhum tipo de exercício. Seu metabolismo é lento, então ele começa a funcionar ali. Na hora que você gira a chavinha, você vai e começa a treinar, você faz musculação, você faz o cardio, você tem uma boa alimentação, seu metabolismo começa a acelerar. Ele entende, tipo, nossa, não, calma aí, mudei a estratégia, ela tá fazendo outra coisa, então eu preciso ir do mesmo nível, na mesma velocidade que ela tá indo também. Então, leve mais em consideração o tipo de vida que você tem para acelerar ou não esse metabolismo. Não somente o jejum ou não o jejum. Então, é tudo que você vive durante o dia em um longo período de tempo, digamos assim. Antes da gente trazer algumas dicas para as pessoas, eu queria que você explicasse um pouquinho da importância do acompanhamento de um nutricionista. Se a gente tiver tanto nutricionista quanto personal, é como se a gente conseguisse potencializar, porque a gente tem tanto a alimentação quanto os treinos juntos. Não adianta eu começar a treinar sem a ajuda de um nutricionista e não adianta eu querer um corpo legal, do jeito que eu quero, sem ter um personal. Eu tenho que ter os dois juntos. Por quê? O treino é fácil, o difícil é fazer dieta. Aí entra a parte do nutricionista. Por quê? Fazer dieta, ela não tem que ser uma coisa chata, não tem que ser uma coisa monótona. Tudo bem que ela tem que ter, sim, uma disciplina. Só que todos os dias a mesma coisa, dá pra gente mudar, porque a gente tem muita coisa pra poder comer. Então, assim, um prato sempre colorido, beber bastante água, o sono é importante. Então, assim, antes de treinar, antes de querer fazer dieta, tenha um sono importante, um sono bom. Durma pelo menos por 7 horas, já é um pouco mais interessante. Fazer dieta, a gente consegue ir mais rápido para a gente chegar na nossa finalidade, no nosso objetivo, no corpo que a gente quer, na autoestima que a gente precisa. É isso. E agora, para a gente finalizar nosso bate-papo, para as pessoas que têm o hábito de fazer o exercício em jejum, queria que você trouxesse algumas dicas. Refeição para treino. É tudo que a gente come antes de fazer um treino. Não é só necessariamente aquela refeição. Só que também conta tudo que você vai comer depois, porque você tem que recuperar. Você tem que recuperar a sua reserva de energia, você tem que fazer a recuperação do músculo. Vamos começar um pouco mais devagar. Então, vamos colocar uma refeição um pouco mais livre, um pouco mais natural. Fazer os treinos corretamente, do jeito que o instrutor pede, do jeito que o personal pede. Fazer o cardio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, por você ter topado dar essa entrevista e por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Então, muito obrigado. E gostaria de agradecer a você que ficou com a gente até o fim. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo Total TV.